Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus continue a nos abençoar com a sua suave paz. Conta-nos o Espírito Humberto de Campos que naquele momento que os portugueses aportaram no atual Porto Seguro, daí o seu nome, pelas águas tranquilas, um porto natural, e quando ali chegaram, encontraram já os habitantes da então denominada por eles Terra de Santa Cruz. E naquele instante tiveram um encontro jubiloso, salutar, de fraternidade, onde aqueles silvícolas, desconhecendo aqueles que ali estavam, acolheram com muito carinho, com simplicidade, com humildade, fizeram a primeira missa e conta-nos ainda que um deles dançou uma dança típica com os silvícolas, diante da alegria e o júbilo de todos. Mas Humberto de Campos também nos fala que no plano espiritual estava havendo uma festa. Os espíritos que lá se encontravam estavam também jubilosos, alegres, porque aquele fato estava dando continuidade à programação do Cristo, ao seu programa, que já no final do século XIV, no seu último quartel, havia designado de que aquelas terras estariam no seu coração e que ele transplantaria da Palestina o Evangelho. Naquele momento, diz Humberto de Campos, que naquela reunião no plano espiritual, onde os espíritos que estavam ali alegres, por estarem cumprindo uma determinação do Cristo, uma voz suave se aproxima, que era o próprio Cristo, com uma bandeira à mão, branca, e que distingue entre aqueles que ali estavam, um deles, dizendo assim: Ismael, imprime nesta bandeira o teu amor, imprime a tua coragem, o teu amor que sempre dedicaste ao Pai. E ele, sensibilizado, naturalmente, o seu pensamento plasmou naquela bandeira Deus, Cristo e caridade. Se nós observarmos estas três palavras e este coletivo, nós vamos identificar o amor transversal às três. Deus, o Criador da lei maior que é a lei de amor. Jesus, o exemplo maior que ele colocou entre nós desta lei, para que nós pudéssemos compreendê-la, entendê-la pelo testemunho que ele nos proporcionou. E caridade, a única ação, que é o amor em ação. É quando ele é colocado à disposição na vida em sociedade, pelas criaturas, na convivência umas com as outras, fazendo com que esse dinamismo do amor possibilite a salvação daquele que está praticando com o próximo o amor e o próprio próximo que está recebendo em contrapartida este amor. E nos conta ainda Humberto de Campos que após aqueles festejos, os portugueses deixaram Porto Seguro, mas deixaram também 2 degredados, porque era hábito à época levar, durante as navegações, aquelas pessoas que eram considerados párias, que eram julgados, talvez como criminosos, e como castigo eram levados e deixados em outras terras. Um deles, quando observa aquelas naus, singrando já quase o horizonte, perdendo-se de vista, desesperado, pega uma canoa, adentra mar adentro, e a partir daí ele começa, então, a gritar, a soluçar, a pedir ajuda, mas com o desejo do autocídio, de morte, porque ele tinha sido injustiçado. Os homens o condenaram, mas ele era inocente. E as suas rogativas, os seus pensamentos,
chegam até o alto. E neste primeiro instante, após ter imprimido ou impresso naquela bandeira branca, Deus, Cristo e caridade, o Espírito Ismael pratica o primeiro ato de caridade. Sensibilizado com aquelas vibrações, ele chega próximo à crosta da terra. Ele poderia ficar indiferente, receber uma missão de Jesus naquele instante, deste teor, e pedido a ele que colocasse naquela bandeira a expressão do amor que ele dedicava ao Pai. Ele colocou a única expressão que nos leva à salvação. E seria incoerente ou incongruente no instante seguinte em que alguém estava levando o pensamento ao Pai, por ser injustiçado pelos homens, ele não atender. Ele não foi indiferente. Chegando próximo, e aquele português, sem entender, as ondas os conduziu à praia, e assim o primeiro ato de caridade foi praticado nas terras brasileiras por Ismael. A caridade é que nos salva, porque é o amor. É um amor colocado em movimento, com sua sinergia, naturalmente com a diversidade própria que cada um poderá praticá-la. Mas este amor necessita que cada um de nós tenhamos conosco para podermos oferecer. Se nós não tivermos amor, nós não poderemos oferecer. E a indiferença não representa o amor. Porque a indiferença é escolha nossa, das criaturas imperfeitas, que opta por ser indiferente aos outros, por ser indiferente até ao próprio Criador, não admitindo a sua existência. E, naturalmente, nós observamos que cada criatura é responsável por aquilo que faz e cada criatura dá conta da sua administração. Por isto, que quando nós lemos o Livro dos Espíritos, nós observamos que na sua estrutura, na sua construção, o codificador foi colocando justamente aquilo que esta nova ciência ele pôde depreender. Uma ciência que trata das relações entre os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Da vida de relação entre os encarnados, da vida de relação entre os desencarnados. E esta influência que existe em ambos os planos da vida. Mas a ciência, além de mostrar esta vida de relação, nos proporcionou também esclarecer-nos sobre todas as responsabilidades nossas, decorrentes destas relações que nós, criaturas, na vida em sociedade, temos uns para com os outros. E não está escrito na lei divina a indiferença. Está escrito o amor, a ação de olhar o outro, ter compaixão, ter o sentimento, aguçado quando o outro sofre, porque se o outro sofre, nós também sofremos, se o amor está em nós. Se não está, é problema do outro. Mas será que é problema do outro? E quando o problema é nosso? Nós gostaríamos que o outro se preocupasse conosco? Certamente que sim. Por isto que o maior mandamento é este: amar ao próximo como a si mesmo. Desejar ao outro o que nós queremos para nós. E no momento que a indiferença faz parte de nós, é porque nós temos ainda muito arraigado, e dizemos até alimentado, a chaga da humanidade, que é o egoísmo. Porque a indiferença é resultante do nosso egoísmo. É resultante daquilo que nós... Obrigado. É daquilo que nós realmente plantamos. Plantamos porque somos assim, egoísta. Primeiro raciocinamos conosco, esquecendo do próximo. Mas a misericórdia do Pai é tão grande que possibilita, dentro desta grande família que é a humanidade, a parentela.
para que nós possamos, através da parentela, estreitar esses laços de amor, mesmo até com os inimigos, propiciando na reencarnação, numa família ligada pelos laços sanguíneos, a obrigatoriedade de nos amarmos, porque somos da mesma família, temos o mesmo sangue. E às vezes a nossa rebeldia é tão grande, pela nossa indiferença, que nos tornamos inimigos ferrenhos uns dos outros. E a misericórdia nos propicia, muitas das vezes, nascermos no mesmo corpo, sentindo as mesmas coisas, para que juntos possamos, assim, estreitar esses verdadeiros laços, que são os laços de amor que faz a família espiritual. E o codificador, quando coloca no Livro dos Espíritos, estruturando-o, ele vai tecendo desde o início das causas primárias na primeira parte, falando da vida espiritual, a vida do espírito, mostrando-nos esta relação, a necessidade que nós temos e como nós vivemos esta vida, seja no plano espiritual, no plano material, seja influenciando em ambos os planos. Mas quando fala na terceira parte das leis morais, aquelas que estão inscritas na nossa consciência, relembra-nos a lei de sociedade. Somos espíritos gregários. Nascemos para vivermos juntos. Não nascemos para viver isolados. Nascemos para juntos progredirmos. Porque perfectíveis, necessitamos uns dos outros. Necessitamos daquilo que nos falta. Como carência, é a abundância que o nosso semelhante tem. E que na vida de relação em sociedade é possível nós nos complementarmos. Entretanto, se há a indiferença, esta realidade não acontece. Porque eu sou indiferente ao problema do outro, e o outro está próximo a mim, para que eu pudesse crescer, aproveitar a oportunidade para que juntos nós pudéssemos, no problema do outro, tocar o meu sentimento e, a partir dali, trabalharmos juntos neste crescimento para que nós possamos, depois, quando na verdadeira vida, estarmos jubilosos. E nós vamos encontrar na terceira parte do Livro dos Espíritos estas leis, nos convidando para que nós possamos compreendê-las, entendê-las, dentre elas a lei de sociedade, para que nós possamos viver melhor, respeitando-nos mutuamente, amando-nos uns aos outros, especialmente aos inimigos. E amar aos inimigos é respeitá-lo. Porque é natural que o afeto de um amigo é diferente do afeto de um inimigo. Que ele seja o nosso inimigo, mas nós não sejamos o inimigo dele. É uma lei natural, uma lei física. Porque todos nós somos compostos de células, trilhões de células. Cada célula são emissoras e receptoras de ondas eletromagnéticas, que formam cada uma o seu campo, e que no conjunto formam um campo que nós chamamos de aura, e que cada um de nós temos a nossa, e que é natural, num abraço ou numa proximidade, estes campos vibratórios, eles se juntarem, se aproximarem, e as sensibilidades mais aguçadas ou menos aguçadas de qualquer um de nós, poderá perceber a vibração do outro. E é claro que um abraço de um amigo, a afinidade, ela se faz com muito mais propriedade. Mas o abraço do inimigo é aquele abraço indiferente de uma parte. Ele não pode ter a mesma ressonância quando os abraços são afins. Mas isso não impede que nós os amemos, que nós nos rejubilemos com o seu progresso, que o perdoemos, que tenhamos compaixão, porque em nenhum momento nós encontramos no Evangelho do Cristo e nem na doutrina espírita a palavra indiferença de uns para com os outros. Não está no código divino a indiferença. Ao contrário, está o amor, está o interesse, a compaixão, o entendimento.
E nós vamos, então, encontrar na quarta parte do Livro dos Espíritos as esperanças e consolações, aonde aí nós temos a oportunidade de verificar aqueles que tiveram comportamentos coerentes com a caridade, no mundo espiritual, sendo felizes. Aqueles que tiveram comportamentos diversificados perante a caridade, sendo sofredores, espíritos endurecidos, e que diante daquele momento em que o codificador criou a maior rede social da humanidade, não foi o criador do Facebook. Quem criou a maior rede social foi Allan Kardec. Porque foram os imortais que vieram dizer a ele como é a vida no plano espiritual. Hoje, se, por exemplo, alguém está planejando uma viagem ao exterior, já entrou na rede social e seguiu ou está seguindo alguém que já fez a viagem ou irá fazer e que faz parte desta rede. E ali, naturalmente, coloca as melhores fotos, hotéis, os meios de transporte, como chegar melhor. Aquele que tem poder monetário para ficar no hotel de 6 estrelas, 7, 5, independe da qualidade, mas também daqueles que se dizem andantes, mochileiros, têm pouco dinheiro e que precisa saber de um albergue, de algum local. E nós seguimos e verificamos dentro destas características aquela que nos comporta. E a partir daí planejamos a nossa viagem. E vamos fazer o teste. Será que realmente é verdade? Confiamos tanto que levamos aquele dinheiro, se somos pobres, que foi indicado que era suficiente, e arriscamos a viagem. Fazemos a viagem, lá chegamos, comprovamos tudo. E às vezes acrescentamos algo mais que não tinha sido colocado na rede social. E assim esta rede vai crescendo cada vez mais de informações, facilitando, ajudando aqueles que desejam viajar para os locais até então não conhecidos. Não é assim que nós fazemos? Agora, quem é que faz essas viagens? Só quem pode, quem tem desejo, quem tem recurso material. A maior rede social inventada, se assim podemos dizer, foi a do codificador. E com muito mais propriedade, porque a viagem daqueles que vieram nos contar, todos nós faremos, independente se temos recursos materiais ou não. E vamos verificar se os comportamentos que nós estamos fazendo são verdadeiros, porque eles vieram contar. A indiferença não vale a pena. A indiferença atrasa. Eu sofro, porque eu fui indiferente com o Pai, o Criador, eu não acreditei nele. E quando aqui cheguei, vi a realidade. E perante esta realidade foi o seu amor, a sua misericórdia, que me propiciou condições melhores. Foram eles que vieram dizendo, não vale a pena fazer esta viagem por meio próprio, com o autocídio, com o suicídio. Não devemos interferir nesta vinda. Ela tem que ser natural. Porque quem nos deu esta vida foi o Pai, o Criador. E cabe a Ele fazer com que, no momento exato, quando estivermos prontos, nós retornemos à outra vida. Já que a morte do corpo físico apenas abre portas para novas oportunidades. Ela não encerra a porta. Ao contrário, nos liberta, porque quando estamos nesta vida temporária, nós estamos prisioneiros, presos. As nossas capacidades, às vezes, nem sempre são possíveis serem exaradas, porque o instrumento que cada um de nós estamos na indumentária terrena oblitera, dificulta que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos. Então, a indiferença é um produto, consequência do nosso egoísmo, que nós devemos pensar bastante, porque poderemos ser indiferentes na rua, na via pública, poderemos ser indiferentes no lar, poderemos ser indiferentes na casa espírita, em qualquer lugar que nós estejamos.
Quem não está numa estrada, dirigindo, e de repente observa os sinais lá na frente do bombeiro, da polícia, e que não desperta a curiosidade? Todos nós despertamos. E a velocidade diminui, seja no próprio local da via em que o acidente aconteceu, ou na via transversa, se é a mão dupla, para que nós possamos observar. E todos nós vamos. Mas o primeiro pensamento que vem a cada um de nós é verificar se aquele acidente é com alguém do nosso círculo familiar. Se o carro é o carro do filho, da filha ou da esposa, etc., já se preocupa, porque hoje as informações, ninguém mandou um zap, ninguém me falou nada, provavelmente não deve ser conosco. Aí nós vamos, a curiosidade passa, olhamos, vemos alguém, e dependendo da situação, se o acidente já passou, ou se ele aconteceu recentemente, cada um de nós teremos um sentimento. Se estamos em viagem, naturalmente, prosseguimos. Se somos aqueles que, de repente, presenciamos o acidente, a sensibilidade de cada um vai fazer com que sejamos indiferentes ou não. Se não somos indiferentes, as atitudes normais, de solidariedade, de fraternidade, paramos, damos um sinal, paramos o trânsito, corremos, vamos ajudar, o outro vem, chega, liga, os números correspondentes a bombeiro, etc., de repente, chega às autoridades, os responsáveis tomam conta, nós aliviamos, vamos embora. Mas nem todos fazem isso. Às vezes, é indiferente, vai embora. Mas se nós estamos passando e tudo isso já foi resolvido, nós também passamos, verificamos e vamos embora. Esta é a atitude normal que nós fazemos? É sim. Mas o espírita deve agir assim? Como nós deveríamos agir? Parar? Observar? Nós sabemos que a prece é uma fortaleza. Um momento de vibração, um pensamento positivo. Ele é bom. Tem um poder saneador que nós não temos ideia. E que vai ajudar aquele que necessita. Mas para isso, não podemos ser indiferentes. Então, diante de um acidente, diminuamos a velocidade. Verifiquemos, sim, se é um parente ou conhecido. Porque a responsabilidade aumenta, talvez. Mas lembremos que o parente é porque faz parte da parentela. A parentela, ela é impermanente. O que é permanente é a família. E esta família é a verdadeira, ligada pelos laços espirituais. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos irmãos, com obrigações mútuas uns com os outros na vida e em sociedade. Um dia nós vamos perder esta visão só da parentela, daqueles que estão próximos, e olhar o outro como irmão em humanidade, que não necessita estar na família ligada pelos laços sanguíneos, porque com eles nós já temos a afinidade natural. Com aqueles que estão bem próximos de nós, talvez tenhamos ainda a necessidade do resgate, de viver 24 horas um com o outro, acordar juntos, verificar aquilo que o outro faz, que nós gostamos e que não gostamos. Mas nós espíritas não podemos ser indiferentes, porque sabemos que o pensamento positivo tem um poder saneador. Então façamos assim. Quando o acidente aconteça, pensemos na família. Mas dediquemos 10 segundos, 15, 30, nada demais. No momento de concentração, rogando ao plano espiritual a caridade, a ajuda, aquele espírito que ali, naquele momento, está em situação acidentada, talvez sem a consciência, mas sendo ajudado, aos familiares. Porque assim como Ismael, no pedido do português, que estava sendo injustiçado, praticou o primeiro ato de caridade, a sua falange, os espíritos responsáveis pelos trabalhos, que não são indiferentes, auscultam, estão atentos, e quando chega uma mensagem de socorro, de ajuda, de quem quer que seja, aonde estiverem, eles atendem. No mínimo, utilizam esse recurso, manipulam os fluidos vitais, as energias de quem emite, de 1, de 2, de 3, não interessa. A quantidade não nos pertence.
A qualidade é o momento que nós dedicamos. E é esta qualidade que eles utilizam para poder beneficiar aos familiares, a nós mesmos e àqueles que estão necessitando. Praticamos a caridade. Nem saímos do carro. 2 segundos. Acabamos de ouvir aqui do Saulo, o líder, aproveitando o tempo. Naquele momento, nós estamos servindo ao nosso próximo, aproveitando o tempo, esquecendo a curiosidade, direcionando o nosso pensamento para o bem do próximo, com a indiferença. O amor, cobrindo a multidão de pecados, suplantando cada vez mais o nosso egoísmo, porque naquele instante esquecemos de nós, apesar de, no início, lembrarmos de que era a nossa família, eram os nossos familiares. Depois do alívio, a gente alivia e ora. Porque amanhã pode ser conosco, pode ser com um familiar. Se o outro agir da mesma forma, quanto benefício nós estaremos recebendo. E é assim que nós vamos encontrar na 4ª parte, no Livro dos Espíritos, quando fala das esperanças e das consolações, nos ilustrando, dizendo-nos quais as consequências dos nossos atos quando somos indiferentes. Como lá existem outros exemplos. E Kardec coloca na 2ª parte, onde ele intitula Exemplos, onde ele pega as experiências dos diálogos que teve com aqueles que o antecedeu e que nos antecederam, e a partir daí, aqueles que naturalmente se comunicaram, ou aqueles mesmo que ele evocou, para poder tirar dali os ensinamentos que hoje estão à disposição nossa, para entendermos melhor a vida de relação, as consequências das nossas ações, das nossas atitudes, no dia a dia, na hora a hora. E já que todos nós nascemos para tirar férias, não é assim? A encarnação não é para que nós tiremos férias. Viemos aqui para aproveitarmos aquilo que o hedonismo está nos convidando, aquela viagem que nós nos referimos para os locais mais afrodisíacos, se assim podemos dizer, na face da terra, para o Éden, para o paraíso, como as propagandas fazem, ou mesmo para os locais mais próximos, aproveitar aquele instante, tirar férias enquanto é tempo. Se assim pensarmos, é um pensamento egoísta. Porque o pensamento altruísta, ele não pensa desta forma. Ele às vezes esquece até que existem essas coisas, porque ele se deleita com outras que lhe traz consequências duradouras, alegrias que duram por um ato praticado, por uma coisa que ele fez que às vezes até já esqueceu, mas que alguém, quando o vê e que relembra, fala para ele. Ele nem sabe, mas quando diz, invade aquela satisfação. Meu Deus, eu nem me lembrava disto. E como a pessoa se satisfez tão bem. E nós, muitas das vezes, somos beneficiados também pela própria lei natural, que nos dá o retorno quando alguém lembra de nós. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, nós vamos encontrar algumas experiências que me permitam recorrer ao livro O Céu e o Inferno, para que nós possamos, assim, relembrar algumas experiências nesta grande rede social que Kardec criou, trazendo as experiências desses espíritos. Mas antes, vamos lembrar de Emmanuel, que ele, no próprio livro, com o seu nome, Emmanuel, ele nos traz alguns exemplos e nos fala também sobre a questão da indiferença. No capítulo, que é o capítulo 5, que tem como título Necessidade da Experiência, o momento das grandes lutas. E ele nos diz assim: a indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos. Por quê? Roubando à individualidade o entusiasmo do ideal da vida
a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos da nossa carreira evolutiva. É para nós refletirmos. Vale a pena ser indiferente? Em momento nenhum. Temos que estar ativos, ajudando-nos, porque a indiferença nos estaciona, oblitera os nossos sentidos, e é verdade. Não exercitamos, é igual um músculo. Paremos nós e fiquemos deitados durante um período que os médicos vão dizer, olha, esse período, se você vai ficar assim, você vai perder tanto de musculação. As suas pernas, que são robustas, exercitadas, depois desse tempo, perdeu não sei quanto. Por inanição, por não fazer nada. E a indiferença é deixar para lá. Problema do outro. Isso não me toca, isso não me interessa. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe do semelhante a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Lei de causa e efeito. É o próprio Emmanuel que nos relembra. Por isso que nós devemos fazer o outro que nós gostaríamos para nós. Nós não gostaríamos que alguém fosse indiferente para conosco. Então, não sejamos para com o próximo. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Porque toca. A partir do momento que reconhecemos que não fizemos nada, e temos em nós o egoísmo, a luta íntima, e começa a verdadeira batalha, que é aquela que nós devemos fazer conosco mesmo. Por isso, o despertar. Por isto que a verdade não exige nada de ninguém. Ela transforma. E quando transforma, faz com que esta luta se efervesça em nós para tirar o homem velho. A ciência nova, a doutrina espírita, ela precisa que nós nos limpemos. Lembremos daquilo quando Jesus diz assim: o vinho novo, em odre velho, ele azeda. Se nós permanecermos como os homens velhos, nas mesmas condições, diante de uma doutrina renovadora, que vem nos convocar ao progresso, à evolução, que nos ilumina, permanecendo ainda homens velhos, certamente esta doutrina nova, ela vai azedar, não a doutrina, mas em nós. Porque é necessário que o ódio esteja limpo, que nós retiremos de nós essas imperfeições. Por isso que o codificador avisa e nos diz de que todo aquele que passa ou é o objeto, protagonista de transição, seja ela a transição externa, a qual nós estamos vivendo, seja ela a transição nossa interna, de sair do homem velho para o homem novo, passa por conflitos. E é um conflito que precisa ser muito bem administrado, porque tem que destruir algo, enquanto constrói outro. E o sentimento de destruir algo que é velho, enquanto o outro não está construído, nos deixa numa situação como se estivéssemos sem teto. Porque estavam numa zona de conforto, saindo dela, e temos que destruir aquele passado, porque o novo chega, mas o novo ainda não está construído dentro de nós. Isto cria conflito, cria dúvida. Por isto que Jesus nos orienta: eu sou o caminho. Porque ele sabe que nós temos que construir, temos que retirar de nós todo este vinho velho do odre, para que o novo chegue e o odre esteja limpo e não se azede. Este é o grande desafio de todos nós. Por isto, não pode ter inanição, não pode viver uma vida observando apenas os próprios interesses, porque ao invés de limpar o odre, nós estamos acumulando as coisas mais velhas. E um dia nós teremos que limpar.
querendo ou não, porque a lei do progresso é inexorável. Nos leva a sermos solidários uns com os outros e fraternos. E um dia o egoísmo não fará mais parte de nós. E quando não fizer parte de nós, nós não teremos mais indiferença. Teremos sempre o olhar seguro e tranquilo no próximo. Allan Kardec, ele nos dá um exemplo de um espírito chamado Cisdenier. É um espírito feliz, na classificação que ele dá. Era um homem de bem, foi morto por acidente, e era conhecido do médium quando encarnado. Esta comunicação se deu em Bordeaux no ano de 1861, em 11 de fevereiro. E ele faz a pergunta: a vossa posição foi feliz desde logo que entraste no mundo dos espíritos? É Kardec perguntando a Cisdenier. E ele responde: não. Tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que expiar a indiferença para com o meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer. As dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente pesou o bem, que o mal depressa se extinguiu. Olha aí a indiferença. Não crer em Deus. Mas interessante é que tem pessoas que não acreditam. O Criador, isso aí é a natureza. O que é a natureza? A natureza é a expressão do Criador. É a expressão de quem criou a natureza. É a expressão do pensamento de quem criou. Não acredita em Deus, mas acredita na natureza. Acredita indiretamente. Porque nós acreditamos em alguma coisa. Lá no íntimo, a nossa consciência está nos acusando, porque essas leis estão em nós. E como ele disse aqui, estava pagando o preço da indiferença de não acreditar em Deus. Já era um espírito feliz no plano espiritual. Mas ele observa que o pouco que ele fez de bem, aquilo contou, e a misericórdia do Pai deu-lhe condições de, no plano espiritual, ele poder ser feliz. Um pouquinho que ele fez. Imagina se ele tivesse consciência e praticasse muito mais. É um exemplo da rede social. É alguém que esteve conosco, a fé titubeante, vacilante, não acreditou. Quando chegou do outro lado, disse assim: olha, não vale a pena. Por isso que a doutrina espírita é esclarecedora. Por isso que nós temos que estudá-la, meditá-la, senti-la, vivê-la. Mas não é uma vez, é sempre. Porque às vezes lemos as obras básicas e partimos para ler as outras obras, que hoje já existem centenas, milhares aí à disposição da humanidade. E esquecemos do foco. São elas. Posso fazer uma analogia, um lago, água parada. E vamos jogar um objeto no meio do lago. Quando jogamos o objeto, ele atinge o lago e cria em volta o quê? Ondas circulares. E elas vão se espalhando até as margens. Não é assim? Tudo bem. O foco da onda é o local onde cai o objeto. As ondas circulares é periferia. Nós, se não estivermos atentos, estamos nas periferias. Esquecendo do foco, de onde vão as ondas, para entendermos a periferia. Passamos pelo foco e nos concentramos na periferia. É o inverso. Concentremo-nos no foco e analisemos a periferia. É aquilo que nós precisamos hoje. Nós precisamos deste foco mais do que nunca. Jesus está aí à disposição da humanidade. Nunca a humanidade necessitou tanto dele como nos dias de hoje. É ele que esclarece, é ele que ilumina, é ele que exemplificou.
É Ele que mostrou o sacrifício necessário não para nos salvar, mas para nos mostrar que para a nossa salvação é necessário um sacrifício próprio que cada um vai fazer diante da sua própria necessidade, porque os nossos passados são todos de equívocos e, naturalmente, as colheitas que temos faz parte deste passado, já que as encarnações são solidárias. Não pensemos nós que esta encarnação que nós estamos agora, vamos botar um linguajar daqueles que gostam de surfar, não é? Então, nós estamos surfando numa onda, a última encarnação. Ela é solidária com todas as anteriores, nos dando condições para que, neste momento, estejamos no estado da arte do que é necessário para nós podermos passar, daí lembrar o que foi falado aqui pelo Saulo anteriormente. O meu jugo é suave. A sua doutrina é suave. O seu evangelho, que hoje a doutrina espírita resgata, traz-nos para podermos compreender melhor, porque ele mesmo prometeu que mandaria um consolador para explicar tudo o que ele não podia fazer. E hoje nós temos essas explicações. E nos facilita para que nós possamos entender, ao compreender, nós somos obedientes. E ao ser obediente fica fácil. Todos nós dirigimos. Quem é obediente ao trânsito chega em casa tranquilo. Quem desobedeceu, passei no sinal, quanto vai custar? Meu Deus, estava desatento, não prestei atenção, vai pesar o bolso, eu não posso, o dinheiro estava contado, e assim vai. Pode ser até que as transgressões sejam tão graves que no dia seguinte a nossa carteira de motorista ela é retirada. Então o jugo, ele é leve. O jugo é suave. E o fardo, ele passa a ser leve. Porque no momento que nós compreendemos, pela obediência às leis que regem o nosso progresso, fica muito fácil entender pela resignação de que aquele fardo é o necessário e que nós podemos passar por ele. Porque, às vezes, os nossos débitos foram tão grandes que nós queríamos pagar tudo de uma vez, e o Criador, pela misericórdia, disse assim, não dá. Seria injusto da minha parte, eu não sou injusto. Queres carregar 100 quilos durante 10 quilômetros? Vais carregar 100 quilos durante 10 metros, mas no 11º metro você vai sucumbir. E o meu desejo não é castigar meus filhos. O meu desejo é educá-los, é dar-lhes condições para a educação. Então faz assim. Eu sei o quanto você pode carregar. Vou te dar o quanto você pode carregar durante esses quilômetros. Faça o bem. O que precisa desenvolver em você é boa vontade. É o seu sacrifício. É desenvolver os valores que estão latentes. Porque eu desejo que você seja um espírito puro, saindo da simplicidade e da ignorância que eu te criei. Por isso coloquei todas essas leis na tua consciência. Vai, filho. Aproveita a encarnação que eu estou te dando. E assim nós chegamos. É preciso obediência e resignação. Daí o jugo e o fardo. Ser suave e ser leve. E quando chegamos no plano espiritual, que a consciência, ela se desnuda de qualquer artifício enganador que nós possamos fazer, porque lá nós estamos diante da nossa própria consciência e ninguém engana a si mesmo. Vem exemplos como este, do espírito Cisdenir, que é um espírito já num estado feliz. Ele nos fala também, vou dar um outro exemplo pelo nosso tempo, de um espírito sofredor, cujo nome é Claire. Foi na Sociedade de Paris do ano de 1861. Claire era um espírito sofredor. E ele nos diz assim, o espírito que forneceu estes dados era uma senhora que a médium conhecera quando na Terra.
A sua conduta, como o seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais. Sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, quando pretende que o médium apenas se ocupe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as três últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium que empreendera a sua educação moral. O médium não era indiferente, o médium estava ali dedicado. E Kardec faz um estudo das comunicações de Claire. E ele diz assim: estas comunicações são instrutivas, porque nos mostraram, principalmente, uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo, honrada e venerada, somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio da repressão das leis sociais. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma à maneira de viver. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Que eu não quero para mim, não quero para o outro. Se eu fiz assim, isto vai chegar até mim. Clé era, como vimos, um espírito assaz inteligente, mas de árido coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíra, atraíam-lhe homenagens gratas à sua vaidade. O que lhe bastava? Hoje, onde se encontra, só ver indiferença e vacuidade em torno de si. Essa punição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. Há um trabalho onde há um aproveitamento. A indiferença, só o amor cobre. Só o amor substitui. A indiferença é mais uma das imperfeições nossas. E que não podemos, em momento nenhum, ser indiferentes. No mínimo, um pensamento, uma desculpa, uma compaixão por alguém que nós observamos na calçada, dormindo sobre uma ponte, e que passamos rápido no carro, olhamos. Se dermos um pensamento, um sentimento de compaixão, pedindo a Deus que ajude aquele samaritano que poderá passar por ali, se não fomos nós, para ajudá-lo, porque é necessário que ele passe por aquelas condições. Mas a sua necessidade não justifica a nossa indiferença. Que possamos assim, queridas irmãs, queridos irmãos, raciocinar com este aspecto. Quanto menos egoístas somos, mais altruístas seremos, menos indiferentes seremos. Precisamos limpar este odre, precisamos limpar-nos para retirar este homem velho, cheio de equívoco, que graças à misericórdia do Pai já conhecemos. A diferença de nós espíritas para os não espíritas, seja os encarnados ou desencarnados, os que vivem na condição nossa, mediana, que nós estamos, é somente que nós nos arrependemos e não desejamos cometer mais os mesmos equívocos. E o Cristo, diante do arrependimento, nos proporcionou trabalho. Nos colocou juntos, numa casa espírita, num lar, para que nós pudéssemos vivenciar a sua mensagem e retirando de nós essas mazelas, esses equívocos, limpando o odre, e à proporção que o odre vai sendo limpo, a doutrina vai entrando em nós. Então, nós conhecemos a doutrina no primeiro momento. Estudamos a doutrina, meditamos e a doutrina entra em nós. Quando a doutrina está em nós, o que é que falta? Ela sair de nós. E o convite que a doutrina nos faz é que ela saia. E quando sair, a indiferença já não está em nós, porque nós já estamos praticando o amor, a caridade.
esquecendo-se de nós, para um dia dizermos como Paulo, já não sou mais eu, é Ele que está em mim, agindo com o mesmo pensamento do Cristo, exemplificando como Ele exemplificou diante do próximo, que jamais deixou de escutar quem quer que seja, de atender um pedido, nem que fosse com um olhar profundo, que só dele, aqueles que tiveram, sabem o que significa. Porque o seu olhar, mesclado com um sorriso, levava aos corações e à mente alívio, alegria, paz. E quem lê o livro Boa Nova, observa este olhar e esse sorriso, depois dos diálogos íntimos que teve com cada um dos apóstolos. E no momento que ele ensinava na vida pública, olhava para um deles, naquele olhar profundo, que era o ensinamento da noite anterior ou das questões anteriores, com aquele sorriso, como dizendo, aprendeste? É assim que se faz. Não é assim que se ensina, é assim que se faz. E é Ele, Jesus, que está aí de volta, aguardando nós, os discípulos, que desejamos sê-lo, mas precisamos amar o outro como nós nos amamos, para sermos considerados seus discípulos. Que Jesus nos ampare, que tenhamos estes dias, mais uma vez refriso, de aproveitamento. Nesta conexão que fazemos, quem vos fala, quem nos ouve, nesta conexão, aonde mesclado pela assistência espiritual que atende a cada um de nós que aí estamos sentados, que atende a nós que aqui estamos falando, que atende àqueles que no plano espiritual também, nos anfiteatros aí colocados, estão nos ouvindo, sendo tocados por essa mensagem cristã que nos faz melhor, nos faz mais leve. Se pudéssemos medir o nosso peso específico, no domingo, nós estaríamos com um peso muito menor do que quando chegamos aqui na quinta-feira. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça sempre.